sabia que Deus escreveu 10 mandamentos em tábuas de pedra? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Na última história que contamos aqui no grande livro sobre a jornada do povo de Israel até a Terra Prometida, vimos mais uma vez o grande poder de Deus fazendo o Mar Vermelho se abrir para seu povo passar de forma totalmente sobrenatural. Uau! O povo estava muito alegre. Ainda mais Moisés, seu líder. Ele estava tão feliz que cantou a Deus com um lindo cântico de adoração. Depois de cantar e adorar a Deus, Moisés e o povo partiram deserto adentro em busca da terra prometida. Eles andaram por 3 dias sem encontrar água. Imagine só, 3 dias sem beber água. Estavam todos com muita sede. E, de repente, encontraram uma fonte. Foram todos correndo até ela, mas quando colocaram aquela água na boca, algo terrível aconteceu. As águas eram amargas. Oh não! Eles estavam com muita sede, mas não conseguiam beber uma água tão amarga. Moisés, que também estava com muita sede, vendo o desespero do povo, clamou ao Senhor. E ele mostrou a Moisés um arbusto. Então Moisés pegou o arbusto e jogou na fonte de água. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. A água ficou boa, deliciosa para beber, e o povo e Moisés se fartaram com aquela água abençoada. Aquele lugar passou a se chamar Mara, que significa amarga, e ali Deus ensinou ao seu povo que a melhor atitude é a obediência. Ela gera cuidado e proteção a cada um de nós. E o povo seguiu viagem e, encontrando um lugar com muitas fontes de água e palmeiras para fazerem sombra, acamparam ali. Depois de descansarem, o povo partiu novamente e chegaram até o deserto de Sim, próximo ao Monte Sinai. Já tinha muitos dias que tinham saído do Egito e começaram a sentir fome. O deserto é um lugar árido e seco. Então, era quase impossível achar comida ali. Por isso, o povo começou a sentir saudade do Egito e diziam a Moisés: "Seria melhor se tivéssemos ficado no Egito. Lá tinha pão e carne com fartura. Aqui não tem nada para comer e estamos com fome." Mas Deus falou com Moisés: "Hoje mesmo, ao final da tarde, trarei carne para todo o povo, para que todos saibam que eu os amo e que cuido deles em todo o tempo. E a partir de amanhã, eu vou fazer chover pão do céu. Todos os dias, o povo vai sair pela manhã e vai recolher o pão necessário para a sua família para aquele dia. Não peguem a mais, porque no dia seguinte colherão novamente. Apenas no 6º dia colherão pão para 2 dias, para que possam descansar no 7º dia, assim como eu ensinei. Hoje mesmo, ao final da tarde, trarei carne para todo o povo, para que todos saibam que eu os amo e que cuido deles em todo o tempo." Interessante como Deus usou situações do dia a dia para ensinar ao povo a ser obediente. Vamos ver se eles conseguiram. Naquele final de tarde, apareceram muitas codornizes no acampamento. Tantas que cobriram todo o chão, e o povo pôde se fartar com a carne delas. Que alegria! O Senhor estava mesmo cuidando deles. Na manhã seguinte, tinha uma camada de orvalho ao redor de todo o acampamento. E quando esse orvalho secou, formaram-se flocos finos que pareciam geada. E o povo, curioso, perguntou a Moisés: "O que é isso?" E Moisés explicou:
Esse é o pão que Deus mandou. Ele explicou a eles como colher o pão dia após dia, de acordo com as instruções de Deus, e ressaltou: não guardem para o dia seguinte, porque Deus disse que amanhã vai mandar mais. Mas alguns deles não deram atenção às instruções de Deus e recolheram mais do que precisavam para aquele dia. E sabem o que aconteceu? Tudo o que sobrou deu bicho e fedia muito. E Moisés ficou muito bravo, porque eles foram desobedientes. E eles passaram a obedecer, porque aprenderam que as instruções de Deus são uma proteção para a sua vida. E quando chegou o 6º dia, eles colheram o dobro para que pudessem descansar no 7º dia. E sabe o que aconteceu? O que sobrou não estragou. Sabe por quê? Porque foi exatamente o que Deus falou para eles fazerem. Deus ama e cuida do seu povo e estava ensinando a eles a o amarem e a serem obedientes. E no 7º dia, alguns ainda saíram para procurar o pão, mas não encontraram nada, porque de fato era o dia de descanso. O povo chamou aquele pão de maná e ele tinha gosto de bolo de mel. Devia ser uma delícia! O cuidado de Deus com seu povo é mesmo surpreendente. E depois de alguns meses caminhando pelo deserto, o povo chegou até o deserto do Sinai e acamparam perto do monte. Moisés subiu para encontrar com Deus e ali Deus falou com ele o seguinte: você e todo o povo viram como os tirei da escravidão do Egito de forma miraculosa. Vocês são meu povo. Então, honrem a aliança que eu tenho com vocês. Sejam obedientes. E quando Moisés desceu, disse ao povo tudo o que o Senhor tinha falado. E eles disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenar. Que história emocionante! Se tá curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Então Deus falou para Moisés subir no monte novamente, porque ele iria entregá-lo os 10 mandamentos. Mas para isso, o povo precisava se consagrar, ou seja, se preparar, lavando suas vestes e estar pronto em 3 dias. E quando chegou o dia, o Monte Sinai estava coberto de nuvens, raios e trovões, e um som de trombeta soou fortemente. Moisés subiu, mas o povo ficou lá embaixo. O temor tomou conta deles e eles esperaram até que Moisés dissesse a eles o que Deus falou. E o Senhor falou com ele assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da escravidão do Egito. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou.
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E Deus escreveu esses mandamentos em tábuas de pedra. Elas eram as tábuas da aliança que Deus fez com o seu povo, e agora era só o povo obedecer. Será que eles vão conseguir? Essa história continua aqui, no Grande Livro. Nos vemos lá! Imagina só se o Grande Livro pudesse ser sua devocional. Com o Grande Livro de Colorir, é possível aprender e se divertir com a Bíblia fora das telas. São mais de 100 histórias da Bíblia com devocional e desenho para colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você sabe o que aconteceu quando Moisés demorou a descer do Monte Sinai? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra da história dos 10 mandamentos que contamos aqui no Grande Livro? O link dela está aqui embaixo na descrição para você assistir depois. Nessa história, Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus fala para ele os 10 mandamentos e ele escreve em 2 tábuas de pedra com seu próprio dedo. E depois de entregar os 10 mandamentos, Deus ainda dá a Moisés muitas instruções para que o povo pudesse caminhar em obediência. Mas como Moisés começou a demorar, o povo lá embaixo começou a ficar aflito. Sem seu líder por perto para orientá-los, eles começaram a tomar algumas decisões muito erradas e chamaram Arão e falaram a ele assim: Olha, Arão, estamos sozinhos e aflitos aqui. Faça deuses para nos conduzir, porque Moisés já está há muito tempo lá em cima e não desce nunca. Não sabemos o que aconteceu com ele. Então Arão falou para o povo: Tirem seus brincos de ouro e tragam para mim. E assim o povo fez. E recebendo o ouro do povo, Arão juntou tudo, derreteu e moldou todo aquele ouro em formato de um bezerro. E disse ao povo: Pronto, aí estão seus deuses, podem adorá-lo. E no dia seguinte, todo o povo se reuniu diante do bezerro de ouro e cultuaram a ele. E aquele evento se transformou em uma grande festa e todos se entregaram à farra. Vendo isso, o Senhor, que ainda falava com Moisés, disse a ele: Moisés, você precisa descer lá. O povo que você tirou do Egito se corrompeu. Eles rapidamente desobedeceram às minhas instruções e agora construíram um ídolo de ouro e estão se entregando à farra diante dele. E estou vendo que esse povo é muito obstinado. Saia da minha presença, que vou eu mesmo lá e vou destruir tudo, e a partir de você farei uma nova nação. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. E se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Mas Moisés suplicou a Deus, dizendo: Não faça isso, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. O que diriam os egípcios ao ver o povo que o Senhor libertou morrer no deserto? Lembre-se do que o Senhor prometeu aos teus servos Abraão, Isaque e Jacó.
o Senhor prometeu a eles uma grande descendência e uma terra boa por herança. Então Deus desistiu de destruir seu povo e Moisés desceu do monte com as 2 tábuas nas mãos para falar com eles. Josué, que o esperava ao pé do monte, disse a Moisés: "Estou ouvindo barulho vindo lá de baixo. Parece som de guerra." Mas Moisés disse a ele: "Estou ouvindo som de música." E desceram em direção ao acampamento. Quando se aproximaram, viram o bezerro de ouro e as danças. E irado, Moisés jogou as tábuas no chão e elas quebraram. Depois, ele pegou o bezerro de ouro, jogou-o no fogo e deixou ele queimar até virar cinzas. E jogando as cinzas na água, mandou que o povo bebesse. E chegou para Arão e disse: "O que o povo fez para que você os conduzisse a tão grande pecado?" E Arão respondeu: "Não fique irado comigo. Você sabe que o povo é propenso ao mal. Eles estavam aflitos e me pediram para construir deuses para conduzi-los, já que você estava demorando muito. Por isso, eu tive a ideia de juntar o ouro de seus brincos para fazer um bezerro." Então Moisés disse ao povo: "Quem é pelo Senhor, junte-se a mim." E todos os levitas juntaram-se a ele. E naquela tarde, muitos dos que ficaram de fora morreram. E Moisés disse a eles: "Vocês cometeram um grande pecado. Vou subir e pedir perdão a Deus por vocês." E chegando diante de Deus, Moisés pediu perdão pelo pecado do povo, e o Senhor respondeu a ele: "Vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e conduza o povo até o lugar que te falei. O meu anjo irá à sua frente. Eu não irei com vocês, porque esse povo é muito obstinado e eu poderia destruí-los no caminho." E ouvindo de Moisés essas palavras, o povo chorou muito, arrependido. Moisés montou uma tenda no lado de fora do acampamento, chamada Tenda do Encontro. Sempre que alguém quisesse consultar ao Senhor, ia para lá. E toda vez que Moisés entrava nela, todo o povo ficava de pé à porta de suas tendas, observando até que ele entrasse. Quando Moisés entrava, uma nuvem descia e ficava à porta da tenda enquanto Deus falava com ele. Enquanto a nuvem permanecia ali, todo o povo se prostrava e adorava a Deus, cada um à porta de sua tenda. E Deus falava com Moisés diretamente. Conversava com ele como um amigo. E quando Moisés saía para falar ao povo, Josué, que era seu auxiliar, permanecia na tenda. Em certa ocasião, Moisés conversava com o Senhor e decidiu fazer a ele um pedido especial. Ele pediu para ver a sua glória. Mas o Senhor disse a ele: "Eu te mostrarei toda a minha bondade, mas você não poderá ver a minha face. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Mas colocarei você em um lugar e passarei, e você me verá pela fenda da rocha. Eu o cobrirei com minha mão até que eu tenha acabado de passar. E então tirarei minha mão e você verá as minhas costas. Mas antes você precisa se preparar. Faça 2 tábuas de pedra como aquelas primeiras que te entreguei, e eu escreverei de novo nelas. E suba no Monte Sinai amanhã." E assim fez Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem e passou diante de Moisés. Imediatamente Moisés se prostrou e adorou a ele, dizendo: "Senhor, nos acompanhe nessa jornada."
Teu povo é obstinado. Perdoa as nossas ofensas e faça de nós a tua herança. E o Senhor respondeu a ele: Faço com você uma aliança. Farei maravilhas diante do meu povo. Sejam obedientes, e eu tirarei todos os seus inimigos do seu caminho. Tenham cuidado com a cultura dos povos por onde vocês passarem. Não sejam influenciados pela cultura deles. Sejam obedientes em todo o tempo e não façam ídolos para adoração. Eu sou o seu Deus. E Moisés ficou diante do Senhor por 40 dias em completo jejum, ouvindo suas palavras. E foram escritos os 10 mandamentos nas novas tábuas que Moisés levou ao descer do Monte Sinai. Quando Moisés chegou ao acampamento, algo totalmente inesperado aconteceu. Seu rosto resplandecia uma forte luz e um grande temor tomou conta de todo o povo. E assim, Moisés transmitiu a eles novamente os 10 mandamentos e a nova aliança que Deus tinha estabelecido com eles. E assim, o povo seguiu, conduzido pelo Senhor, rumo à terra prometida. E pelo caminho ainda passaram por muitas aventuras. Em breve, elas chegam por aqui, no Grande Livro. Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro. E mais, além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você sabia que o povo construiu um lugar de encontro no meio do deserto? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Anteriormente, em O Grande Livro, o povo tinha desobedecido a Deus e quase que aconteceu uma catástrofe. Mas pela bondade de Deus, novas tábuas foram escritas e uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e o povo. Essa história você encontra aqui no Grande Livro. O nome dela é O Bezerro de Ouro. E deixamos o link aqui na descrição para você assistir depois. Em busca da terra prometida, o povo caminhava dia após dia pelo deserto, conforme Deus os direcionava. E depois de todos aqueles acontecimentos, o Senhor falou com Moisés para construir um tabernáculo. Ele seria uma grande tenda móvel, que seria o lugar de adoração a Deus, um lugar de encontro. Para isso, a primeira coisa que Moisés fez foi pedir ao povo uma oferta. Ele disse: Quem estiver com o coração disposto, separe entre seus bens uma oferta para o Senhor. Pode ser ouro, prata, bronze, tecidos, pelo de cabra, couro, madeira, óleo, especiarias ou pedras preciosas. E todos aqueles que tiverem habilidades de construção ou para a confecção de utensílios, cortinas e óleos aromáticos, vêm trabalhar conosco nessa grande construção. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. E assim, todos participaram da construção do tabernáculo. O povo trouxe muitas ofertas. Trouxeram tantas que Moisés teve que pedir a eles que parassem, pois já tinham o suficiente. Em seguida, começaram a trabalhar. E aqueles que se colocaram à disposição para a construção foram cheios do Espírito de Deus
e dele receberam habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar cada uma das tarefas necessárias para a construção do tabernáculo. E depois de muitos dias, a tenda ficou pronta. Depois começaram a construir a Arca da Aliança. Ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro, por dentro e por fora. Em seguida, fizeram a mesa e os utensílios. E assim como a arca, ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. E todos os utensílios também eram feitos de ouro, pratos, tigelas e bacias. Depois disso, fizeram o candelabro. Ele também era de ouro puro e nele eram acesas 7 lâmpadas. Não eram como as lâmpadas que temos hoje em casa, porque elas ainda não tinham sido inventadas. Eram pavios mergulhados em óleo e eram acesas com fogo. O altar do incenso também foi feito de madeira de acácia e revestido de ouro. E para usar nele, também fizeram óleo sagrado para unção e incenso puro e aromático. Imagine só como deviam ser perfumados. O altar do holocausto também era feito de madeira, mas era revestido de bronze. Seus utensílios também eram de bronze, bacias, pás, garfos e grelha. E com cortinas de tecido de linho foi feito o pátio. E com tecidos de cor azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para o sacerdote, que era a roupa que ele iria usar quando estivesse ministrando no lugar santo. Arão e seus filhos ganharam roupas especiais, eram as vestes sacerdotais. Pronto! Tudo estava preparado para o primeiro encontro no tabernáculo. E Moisés chamou o tabernáculo de tenda do encontro. Colocou dentro dela a Arca da Aliança e dentro da arca colocou as tábuas da lei. Também colocou dentro da tenda a mesa com seus utensílios, o candelabro. O altar para o incenso ficou diante da Arca da Aliança e à frente dele uma cortina. Aquele era o lugar santo. À frente da entrada do tabernáculo ficava o altar de holocaustos com todos os seus utensílios. Ao redor dele ficava o pátio, cercado por cortinas nas laterais e na frente. Moisés ordenou que tudo no tabernáculo fosse ungido com o óleo aromático que foi preparado, para que tudo que fosse utilizado ali fosse consagrado ao Senhor. Arão também foi ordenado a se lavar e colocar as vestes sacerdotais. E em seguida também foi ungido com óleo, para que servisse como sacerdote. Seus filhos também foram ungidos, para que pudessem servir junto com ele. E quando estava tudo pronto, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem permanecia ali durante o dia, e à noite havia fogo sobre ela para que aquecesse e iluminasse o lugar. E quando a nuvem se levantava, ela conduzia o povo para um novo lugar, até que chegassem à terra prometida. Uau! Uma história de fé e coragem! Deus conduz seu povo em amor. Nós somos seu povo hoje e precisamos estar atentos à sua voz e cumprir sempre seus mandamentos, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Imagine só se o Grande Livro pudesse ser a sua devocional. Com o Grande Livro de Colorir, é possível aprender e se divertir com a Bíblia fora das telas. São mais de 100 histórias da Bíblia com devocional e desenho para colorir.
O link está na descrição. Até a próxima. Tchau!